Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a igreja hoje louvamos a Deus por São Pedro Damião, o corajoso bispo e doutor da igreja. Ano 1007 até 1050. Ele que foi um doutor da igreja, um homem modelo, reformador da igreja, que trouxe para a igreja um sinal de conversão, pois a igreja sofre muito depois do primeiro milênio. Todos aguardavam a volta do Senhor, uma expectativa muito grande. Mas, assim como aconteceu nos anos 2000, no segundo milênio, e quando Jesus não voltou, houve um esfriamento em toda a igreja. Então, homens como São Pedro e Damião foram muito importantes para trazer de volta a esperança, o fogo abrasador, a esperança no céu, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. São Pedro Damião, rogai por nós. Reflexão do dia 21 de fevereiro de 2023, sétima semana do tempo comum, terça-feira. Hoje nós estamos vivendo aqui o último dia de carnaval. Amanhã começamos com a quarta-feira de cinza, a quaresma, tempo de reflexão, tempo de guardamento, tempo onde nós vamos fazer uma análise de toda a nossa vida em busca do Senhor que vem. Cor litúrgica verde. O salmo responsorial de hoje é o Salmo 36, que fala assim, entrega seu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Então entregue seu caminho a Deus. Entregue, deixa que Deus te conduza ao caminho da salvação. Muitos tentaram, renunciando esse caminho, essa orientação do Senhor, criar o próprio caminho. Nós estudamos isso no livro de Gênesis, quando eles tentaram construir a Torre de Babel. Era um caminho completamente diferente daquilo que o Senhor teria lhes orientado. Muitos foram as nações que caíram em pecado, tentando fazer caminhos separados, longe do Senhor. A história nos mostra que houve muita catástrofe nesse mundo, muitas guerras, muitas perseguições, muitas maldades, porque nações inteiras tentaram traçar caminhos separados do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás a tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. Responsório, Salmo 36. Primeira leitura está no livro de Eclesiástico, capítulo 2, de 1 a 13. Na semana passada, então, nós estávamos lendo todo o livro de Gênesis. Estudamos 8 capítulos de Gênesis. Essa semana já estamos agora no livro de Eclesiástico. Estudamos Eclesiástico 1 ontem e hoje Eclesiástico 2, que são livros de sabedoria, de orientação. Vamos ao texto de hoje. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a provação. Então, quando eu falo assim, o Senhor é meu rei, o Senhor é meu salvador, eu vou servir ao Senhor. Meu caminho eu entrego a Deus. Deus é minha vida. Eu vou me converter a Jesus Cristo. Olha o aconselhamento. Então, é essa a sua decisão? Então prepara a tua alma para a provação. Porque o mundo vai te provar de todas as formas, para que você desista. É muito mais fácil conduzir milhões e milhões de pessoas à perdição. Mas quando um só volta para Deus e intervém, aí abre um caminho para Deus agir, para o resgate dessas almas. Então você será aprovado. Depois no versículo 2 fala, mantenha o teu coração firme e sê constante, inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência. Então nós temos que estar ligado na Bíblia, temos que estar ligado no o que nos orienta o Senhor, porque enfrentar provações sem Deus é um suicídio. E não te assuste no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não deixes
para que seja sábio. Agarra-te a ele e não o deixes, para que seja sábio os teus caminhos. Então, vamos ter provação, mas agarrado na palavra de Deus, agarrados na Santa Mãe de Igreja, na Santa Tradição, agarrados na fé, nosso caminho será abençoado por Deus. É isso que nos falou hoje o Salmo 36. Tudo que acontecer, aceita e ser constante na dor. E nas contrariedades de tua pobre condição, ser paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E também pelo fogo, no candinho da humilhação, os homens e mulheres que são agradáveis a Deus. Então a humilhação, as provações vão acontecer, mas nós somos provados para agradar a Deus, para servir de exemplo para muitas pessoas, para seguir o caminho traçado pelo Senhor, aceitando assim o nosso destino está na mão de Deus. Versículo 6. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele e vencerás. Então aquele que teme o Senhor vencerá. Agora, vai vencer o quê? Vai vencer a morte. Vai vencer o quê? Vencer esse estado de perdição permanente. Muitos depois da morte não conhecerão a ressurreição do Senhor. Ao contrário, voltarão à vida para viver eternamente longe de Deus. Que absurdo. Outra coisa que o Eclesiástico 2, no seu versículo 6, vem falar para nós, que aquele que crê em Deus, vive e conserva o seu temor, vai envelhecer com sabedoria. Vai envelhecer na sabedoria e na presença de Deus. Conserva teu amor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperais coisas boas, alegria douradora e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e o vosso coração ficarão iluminados. Considerai os filhos, as gerações passadas, e vede quem confiou e ficou desiludido, quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado, quem o invocou e foi por ele desprezado. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que procuram com sinceridade. Então, procurar Deus com toda a nossa sinceridade. Não adianta fingir-se de santo diante de Deus quando você tem toda uma tendência pecaminosa. Então é necessário revelar-se para Deus. Senhor, age na minha vida. Se o Senhor não me impedir ao pecado, eu vou para o pecado. É transparência com o Senhor. Age com sinceridade diante de Deus. Nas suas fraquezas devem ser reveladas ao Senhor, pois o Senhor é compassivo e misericordioso e perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho está em Marcos, capítulo 9, de 30 e 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Isso é uma sequência. Jesus primeiro sobe o monte e lá transfigura-se. Antes disso, ele pergunta aos discípulos: na visão do povo, quem diz que eu sou? E eles falaram muitas coisas, que seria o profeta, até mesmo João Batista, Elias e tudo mais. Isso é o que o povo dizia. Aí Jesus volta para a sua igreja e fala: e vocês?
quem vocês acham que eu sou? Ou seja, naquele momento, Jesus estava separando o dizer do mundo e o dizer da igreja. A igreja fala uma coisa e o mundo fala completamente coisas diferentes. Mas a igreja ali reunida falou: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Então nós devemos ouvir a igreja, porque a igreja é movida pelo Espírito Santo. Jesus chega até a falar: Pedro, não foi você que falou, mas o próprio Espírito Santo é que te revelou esta verdade. Então o mundo fala até de religião de uma forma muito confusa. Se que você quiser saber, ouvir o que escutar em relação a Cristo, a salvação, ouça a igreja. É isso que está acontecendo. E Jesus continua falando para os discípulos que ele teria que morrer. É isso que fala agora o evangelho de hoje. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos seus perseguidores. Ele vai ser morto, sepultado, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Isso já incomodou o coração de Pedro. Pedro teve que ser até repreendido por Jesus. E os apóstolos, então, agora recebem mais ensinamento nesse sentido e eles não compreendem, porque muitos deles não tinham a letra, não tinham educação, não tinham cultura, e eles nunca tinham lido as Escrituras, alguns nem tinham acesso aos ensinamentos, mas é este povo que está ali reunido, ainda sem compreender o que estava acontecendo. E, infelizmente, nos dias de hoje também, muitas pessoas não compreendem como que o Deus Todo-Poderoso se fez homem, ele se encarnou, ele habitou no nosso meio e depois foi morto, crucificado, sepultado. Como que isso aconteceu? Um Deus que morre? Então as pessoas até hoje também não compreendem, assim como os apóstolos não compreendiam naquela época. Versículo 32. Os discípulos, porém, não compreendiam o que Jesus estava falando, não compreendiam essas palavras. E tinham medo até de perguntar a Jesus. Tamanha sua ignorância. Eles chegaram a Cafarnaum. Aí, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior entre eles. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Veja que Jesus não critica aquele que quer ser o primeiro. Ser o primeiro até é um desejo nobre, acho que é saudável, mas se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Assim como ele, o próprio Cristo, também nesse sentido de servir, se doou completamente com corpo e sangue. O seu sangue foi derramado por cada um de nós. Versículo 36. Em seguida, pegou uma criancinha, colocou no meio deles e, abraçando a criança, colocou em seu colo e disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. Acolher o quê? Criança pequenininha? Sim, também criança pequenininha. Mas também criança no sentido da pureza da alma, da ignorância. Espíritos simples, ou seja, a pessoa mais humilde. Quem você acolhe e evangeliza, você está também, é a mim que você está acolhendo. E quem acolhe a mim, acolhe o Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que é capaz de revelar o nosso caminho. E quem me acolher, está acolhendo não só a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedimos a Deus agora, em nome de Jesus, e pela intercessão de São Pedro Damião, pedimos a Deus agora que derrame sobre nós um espírito corajoso, assim como foi dado a São Damião. Um espírito simples, capaz de compreender que é pela provação, passando algumas contrariedades nesse mundo, que nós encontraremos a esperança, porque o Senhor é que vai conduzir a nossa vida. Quem confiou no Senhor e foi desiludido? Quem permaneceu em seus caminhos e foi abandonado? Então queremos viver essa experiência. Dai-nos, Senhor, também um coração puro, que foi dado aos apóstolos, para
em meio à sua pureza e até falta de conhecimento da sabedoria bíblica, dos ensinamentos, compreender e aceitar aquele que era o Senhor, o Cristo, o Messias, o Deus entre nós. Que possamos nós vivermos na nossa humildade toda a esperança e salvação para nós, para nossos filhos, para todas as nossas descendências. Amém. Eu me chamo Gilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. Temos esse programa todos os dias, que é a reflexão diária. Refletimos sobre a liturgia diária, a palavra de Deus. Analisamos a primeira leitura, o santo dia, o salmo responsorial, o evangelho, o que nos oferece a liturgia, para compreendermos diariamente aquilo que Deus quer para nós. E o Deus nos pede agora um coração de criança, um coração puro, para que possamos aceitar Deus e entregar o nosso caminho ao Senhor. Deixa que Ele trace o caminho de volta ao Pai. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.